Estudos para concursos, artigos, comentários sobre processamento, processo civil dos artigos comentados processo civil do TJ. Agora eu vou ler os artigos dos pronunciamentos do juiz. Sobre os pronunciamentos do juiz, começa no artigo 203 até o 205. Os pronunciamentos têm a sentença, a decisão interlocutória e o despacho. 3 carinhas, sentença, decisão interlocutória e despacho na primeira instância. A sentença é sobre enterro de pessoa... Caraca, eu não sei o que está escrito aqui, não. Aqui. A sentença do juiz é um ato processual. Eu não sei o que essa sigla P significa. Bom, a sentença encerra a fonte de conhecimento. A sentença encerra a expedição e a sentença definida como tal nos processos. Sobre a decisão interlocutória, ela resolve o incidente sem encerrar, sem suscerrar, sem guerrear, sem encerrar. E o despacho é o ato de impulsionamento, não tem caráter decisório. Ato ordinatório servidor. É diferente de um ato decisório ordinatório. Agora, sobre os pronunciamentos em tribunal. Eles estão no artigo 204. Ele, assim, os pronunciamentos em tribunal de júri, eu acho que isso aqui está falando, são os colegiados e o relator presidente. Os pronunciamentos dos colegiados são acordão, várias pessoas ao mesmo tempo, que daí é um decreto final ou indecisão. Eles decretam a decisão final ou indecisão, e sobre o pronunciamento do relator presidente, são os finais, são pronunciamentos finais e incionais. São as decisões monocráticas ou despachos. Despacho apareceu antes, né? Era só isso. Próximos artigos. Tempo e lugar dos atos e processuais de comentar 212 e 217. (212) e 217, hein? (212, 213 e 215). Será que os outros 216 e 217 não são importantes? Vai. O 212 fala quanto às práticas, quando são o tempo, quando são praticados atos. Daí as regras são das 6 horas às 8 horas em dias úteis. Particularidades, prorrogação. Os atos são prorrogados para evitar prejuízo ou não prejudicar a diligência. E as particularidades de citação, intimação e pismora, elas são independentes da autorização do dia e o horário. A qualquer horário ou a qualquer dia. Ah, entendi. Quando são atos praticados. Em regra são das 7 às 8. Só que tem as certas particularidades. A prorrogação evita o prejuízo. Ato de prorrogação é para quando é feito para evitar o prejuízo e quando é feito para não prejudicar a diligência. E a particularidade de citação. A citação, intimação e pesmora depende de autorização e pode ser a qualquer hora ou qualquer dia. Ou seja, pode ser às 5 horas da manhã, que é diferente da regra de 6 horas, ou pode ser à meia-noite, que é diferente das horas dos 8 horas de regra. Ato eletrônico é ininterrupto. Eu não sei o que significa ser ininterrupto. Daí essa regra de 6 às 8 horas, elas têm que observar as normas e os normas fundamento. Agora sobre o artigo 213. Ela é sobre a prática eletrônica, que eu acho que é o Trequim que falou isso ali.
Ela é, primeiro, a prática dos atos eletrônicos é ininterrupta, ela tem as 24 horas e termo será em dia útil. Sobre o 215, é sobre as férias forenses. As férias forenses, elas são as férias dos advogados. Férias forenses, férias dos advogados, né? Elas são do 20 do 12 a 20 do 1, ou seja, de dezembro a janeiro. É um recesso judiciário interessante. Ou seja, um plantão. Suspensão dos prazos de plantão. Suspensão dos prazos é uma regra e não são não suspensos as jurisdições voluntárias do constitucionais dentro do aumentativo. Eu não estou entendendo nada que está escrito aqui. Tutor do curador e lei de determinar. Não são suspeitas algumas coisas extras que estão aqui. Jurisdição voluntária, conselhos dos distritos, aumento alguns argumentos. Tutor, curador e leis de determinar. Legal. Sobre os prazos agora. Os prazos é importante, né? Prazos. Começa no 218, 219, 220, 224, 226, 228 e 229. 218 fala assim. Prazo subsidiário é de 3 dias. 3 dias. São legais no CPC, judicial para o juiz e 5 dias. Caraca, isso aqui tá escrito 5 dias ou 3? Eu acho que tá 5 dias. O prazo subsidiário é 5 dias. Sobre os prazos para obrigar ao comparecimento são de 2 dias, 48 horas. Esse aqui já caiu em pergunta do concurso. Intimando mais em 48 horas os atos. Ou seja, obrigar a compreensão é o mandato e o intimação, né? E daí sobre a conta. Sobre a comparecimento dos atos, conta a partir do horário dos atos, né? Tipo, se a intimação foi no dia 1 do 1, num dia 1, só que esse dia acho que ele é sábado, não, sexta. Daí ele não começa a contar do dia 2, ele começa a contar do dia. Eu não tô entendendo nada que eu tô falando aqui, meu. Esses números aqui não estão fazendo sentido. Aqui tem um exemplo que tá um número 1 do 1 e 2 do 1. Daí tá falando 1x de errado. E no outro exemplo tá 1 do 2, só que com o horário, 10 horas. E o 3 do 1, 11 horas. E tá certo, com o símbolo de certo. Não faz o menor sentido. Não consigo entender o que significa. Eu tava, na minha cabeça estava interpretando que era alguma coisa tipo, não conta os dias úteis, ou sei lá. Ato processual prematuro válido, daí aqui o cara tem um conteúdo de linha. Tem intempestividade precursora, ato processo primário. Não entendi nada. Próximo linha do tempo de prazos do 219. TI, TF, tempo inicial e tempo final. Isso, então é para entender. Conclusão do prazo, úteis. Tempo final é os úteis. Na contagem, exclui o dia do começo e inclui o dia final. Isso aqui eu me lembro. Sobre o 220, suspensão do prazo. São a suspensão dos prazos naquela data das férias forenses que falou antes. O 20 do 2 até o 20 do 1. Feriado com suspensão do prazo. Sábados e domingos, suspensão do prazo. Sem excedentes forenses. No 224 fala sobre o começo do prazo, que aquele treco não conta, né? O termo inicial é quando há difícil publicação certificados autos. Daí aqui tem um exemplo de dias. Dia 10 assinou, dia 12, 10 do 10 é domingo, 12 entregou,
2 dias depois e 16 do 10 foi justificada. Eu não entendi nada. Primeiro dia do prazo é o dia útil seguinte. Primeiro dia do prazo é o dia do primeiro dia seguinte. Né? Prazos do juiz são um pouco diferentes. Tá aqui, ó. A sentença tem que ser dada em 30 dias. As decisões têm que ser interlocutórias em 10 dias. E o despacho tem que ser em 3 dias. Quer dizer, aqui tá muito usado. Parece o 5, parece 3, meu. Então, sentença, cérebros gigantes. O juiz tem uma sentença lutando contra os cérebros gigantes. O juiz faz as decisões interlocutórias lutando contra as mãos gigantes. O 10. E o despacho contra a estrela do mar gigante. Não, é só gigante quando é um número de 10, né? Prazos do servidor. Os prazos são de executar as ordens e os prazos de remeter com causa. Eu não sei o que significa. O de executar as ordens são de 3 dias, ou seja, o servidor, para ele executar as ordens, ele tem que lutar contra os Cerberus 3 cabeças, tem que lutar contra o cérebro para executar as ordens, e para remeter a conclusões tem 1 dia só. Uma lança. O remetor tem que usar a lança para remeter as conclusões. Tem que jogar a lança lá. Wachum! Acho que eu posso usar a imagem de uma flecha também para o 1. Wachum! Prazo em dobro em caso de litisconsórcio, as duas para as pessoas com as mesmas fontes de processo. Prazo em dobro, né? Interessante. Daí essas pessoas que ganham esse prazo em dobro, eu não sei que tipo de prazo em dobro é, se é o dos 5 dias, 1 dia, as coisas do juiz de 30 dias. E aí, qual será? São os escritórios de advocacia, né? Os advogados, só que é um pouco diferente. Tem umas regras extras e tem os autos físicos. Eu não sei o que são os autos físicos. E daí dobro todas e automática para todas essas coisas são para o servidor também. E assim eu vou terminar. O próximo que eu vou ler vai ser sobre a tutela provisória do artigo 294 a 311.